Oi, oi! Eu sou Nathalie Della Russa, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. Esse é também o nosso último encontro. Foi muito bom poder desenvolver esse curso, abrangendo tantos temas que eu considero relevantes para quem quer trabalhar ou já trabalha nessa área. Ao mesmo tempo, tem tantos outros assuntos que eu queria ter conseguido encaixar nessas aulas. A produção de eventos em geral é algo muito abrangente. Aqui eu tentei fazer o recorte em cima de shows e eventos musicais pela limitação do número de aulas e carga horária, mas com a experiência que adquiri trabalhando com outras linguagens como cinema, literatura e oficinas, daria para montar mais um curso. Foi desafiador conseguir elaborar tanto material em um prazo tão curto e muito surpreendente para alguém que não fazia vídeo nem stories nas redes sociais. De repente montar sozinha um set de filmagem dentro do próprio quarto todas as noites e conseguir cuidar da iluminação cênica, do som direto, da filmagem, do cenário, da maquiagem e do figurino nesses 20 encontros. Foram mais de 500 páginas de roteiro escritas, 12 livros lidos em menos de 2 meses para poder fazer as citações, além de mais de 90 sites acessados para utilizar dados que localizei em pouco mais de 50 deles. Fazendo um resumo geral dos temas sobre os quais eu falei ao longo do curso todo, no nosso primeiro encontro, além de falar para você um pouco sobre os assuntos que iam ser tratados nesse curso, eu fiz um panorama do que é a área de produção de eventos culturais. Falei também sobre minha trajetória profissional e de como foi meu início trabalhando nessa área, já que eu desconhecia totalmente que a produção de shows e eventos existia. Falei também sobre como eu trabalho hoje em dia, sendo uma produtora independente e que na maioria das vezes trabalha sozinha. E sobre o fato de que cultura no Brasil é lei. É um direito do cidadão brasileiro através da Constituição Federal de 1988 e nem todo mundo sabe disso. Expliquei também o que é o PNC, o Plano Nacional de Cultura e como ele funciona. Falei da importância da conscientização de quem trabalha com cultura e entender que faz parte de um cenário cultural amplo, abrangente e que sem políticas públicas não se faz cultura no país. Além, é claro, de contar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, que tornou esse curso possível em meio a uma pandemia, na qual os profissionais mais prejudicados são justamente os da classe artística, por terem sido os primeiros a parar e que provavelmente serão os últimos a retornar. Fiz também uma indicação de leitura do livro Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira e lançado em 2016. Isaíra trabalha em eventos há mais de 30 anos e é uma das poucas pesquisadoras dessa área no Brasil. Além desse livro, ela também lançou Recepção em Dança, o Especialista e o Espectador, Hospitalidade em Shows de Música e também Fãs e Artistas, Relações de Amor e Consumo. Todos eles são muito úteis tanto para quem já trabalha na produção de shows e eventos, como para quem quer adentrar nesse mundo. No nosso segundo encontro, Produção, Ética e Comportamento. Falei sobre o que faz um produtor cultural e também sobre as principais qualidades e os piores defeitos de quem trabalha com produção. Falei sobre situações antiéticas e também sobre situações de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, o quanto isso pode ser pesado e como as pessoas às vezes podem ter dificuldade em identificar que estão sendo assediadas no meio profissional. Eu inclusive contei situações específicas pelas quais eu passei. Não foi fácil falar disso, são histórias que estavam meio quietas no meu passado, mas eu acho que a minha experiência pode ajudar a quem estiver passando por situações semelhantes. Eu deixei como dica de leitura o livro Empreendedorismo para Subversivos, um guia para abrir seu negócio no pós-capitalismo, escrito pelo Facundo Guerra, que é proprietário do Cine Joia e de outros empreendimentos diversos ligados ao entretenimento em São Paulo. Nesse livro ele fala bastante das experiências pessoais dele empreendendo na noite paulistana. Fala sobre vários erros e vários acertos na carreira dele. Apesar de não ver esse livro exatamente como um guia para abrir o seu negócio, como está no subtítulo, pois como eu já disse, eu acho que esse é o tipo de coisa que não tem fórmula de sucesso. Eu acho que tem várias passagens interessantes para quem trabalha com eventos e pensa em empreender em algum momento. No nosso terceiro encontro, falei sobre a falta de mão de obra qualificada em eventos. Eu expliquei todos os motivos pelos quais eu acho que isso não é uma realidade. Falei também sobre as dificuldades que profissionais com muita experiência profissional e sem um diploma pendurado na parede enfrentam ao buscar colocações em instituições culturais e o quanto eu acho isso injusto. Também comentei sobre cultura paternalista e protecionismo, que é basicamente colocar o amigo na equipe, mesmo que ele não seja qualificado. Falei ainda sobre pesquisas que apontam indicadores sobre o tema mão de obra no entretenimento. E deixei uma série de perguntas buscando a reflexão de quem assistia a esse encontro
sobre como tornar o nosso meio profissional mais diverso e inclusivo. Deixei também como dica de leitura um livro maravilhoso chamado Preta Potência, escrito pela Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, que é o maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina, que teve início em 2002. O livro foi lançado em fevereiro de 2021, em meio à pandemia. A Feira Preta, até sua 18ª edição, em 2019, é um evento que recebeu mais de 200 mil pessoas. E nesse livro a Adriana conta um pouco sobre como nasceu a ideia de organizar esse evento, quais os percalços que ela enfrentou desde a primeira edição e como ela superou várias dificuldades. No nosso quarto encontro, o papo foi sobre os tipos de produtor, quais as especialidades de cada um. Falei sobre as funções e atribuições de profissionais de produção cultural nas áreas artística, executiva, logística, pessoal, técnica, além de diferenças entre produtor, promotor, organizador e coordenador de eventos. Falei também sobre as diferenças entre funções de Tour Manager e Road Manager. Deixei como indicação de leitura o livro Showtime, o Manual do Sucesso do Produtor de Eventos, escrito pelo produtor Saulo Mira, do Amapá. É um livro que teria me ajudado muito se tivesse sido lançado no ano em que eu comecei a trabalhar com produção, pois ele conta com uma linguagem bastante simplificada e concisa sobre o que é ser produtor de eventos. No nosso quinto encontro, falei sobre pré-produção, mas foi só uma pincelada, pois é um tema muito vasto. Antes de fazer um recorte específico sobre shows e eventos musicais, eu citei no papo vários trechos de livros sobre o que é evento e o que é show. Falei um pouco sobre como organizo meus projetos, tanto para venda direta como para os editais. Lembrando que a pré-produção em eventos, para venda direta ou edital, é totalmente diferente e muito mais simples do que para eventos que você levanta do zero. Venda direta e editais geralmente já fornecem uma infraestrutura que você basicamente chega lá com técnicos, banda e instrumentos e faz o show. Diferente de eventos onde você precisa pensar na locação do espaço, do palco, dos equipamentos, das tendas e etc. E apresentei também as respostas de 4 contratantes que trabalham em instituições culturais para minha pergunta que foi: o que te irrita quando um produtor ou artista tenta te vender um projeto? As respostas deles foram muito pertinentes e acredito que vão ser de grande ajuda para quem tiver assistido ao encontro. Deixei como dica de leitura um PDF bem legal, super fácil e rápido de ler, que não chega a ter nem 40 páginas, que se chama Inspirador. Dá para fazer produção cultural de outro jeito. Ele é como se fosse um checklist com dicas e lembretes bem sucintos sobre produção cultural sustentável para quem quer organizar um evento. Esse guia foi estruturado em hashtags que representam os campos de atuação nas mais diversas fases do cronograma de produção. As práticas se cruzam, se complementam e oferecem um olhar panorâmico sobre o evento. Ele foi inspirado pelo guia Überlebenskunst, cuja tradução é Sobre a Arte de Viver, do Haus der Kulturen der Welt, ou Casa das Culturas do Mundo, em Berlim, na Alemanha. O Inspirador é uma iniciativa do Goethe Institut, organizado por Isabel Hölzel, Jonaia Castro, Laura Sobral e Lorena Vicini, e no final tem uma mensagem que eu achei muito bacana e vou ler para você. Diz assim: acreditamos que produção cultural é feita por pessoas apaixonadas por conhecimento livre, convivência e tolerância. Desejamos que todos os abacaxis que surgirem durante a produção sejam potencialmente divertidos. Vemos cada produtor cultural como um potencial agente inspirador e esperamos que ideias inspiradoras continuem voando por aí. Demais, né? O sexto encontro, apesar de ter tido como tema burocracias, foi meio que uma continuação do encontro anterior, que era sobre pré-produção, mas um pouco mais aprofundado no sentido de explicar cada documento que costuma ser solicitado numa produção, pelo menos os mais comuns. Quanto maior o projeto, maior a burocracia, mais documentos são necessários e por isso é fundamental entender para que serve cada um. Eu falei também sobre pesquisa, planejamento, processo de escrita e pós-produção de projetos. E deixei como indicação um curso virtual gratuito muito legal chamado Capacitação de Agentes Culturais, Estratégias de Cultura e Arte para o Futuro, que é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha, a FDR, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, a Secult4, e com apoio da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Esse curso almeja capacitar gestores, produtores e trabalhadores da cultura em todos os estados brasileiros, unindo consistente formação acadêmica com intensa proximidade com o mercado. Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada no material desse curso, porque tem informações muito relevantes, a leitura das apostilas é fácil, eles disponibilizam também vídeos e áudios.
Para maiores informações, acesse cursos.fdr.org.br e ali você clica em curso Capacitação de Agentes Culturais. No nosso 7º encontro, eu falei sobre as questões técnicas envolvendo shows e eventos musicais. Eu falei sobre venues, que são os locais onde os shows acontecem, e eles podem ser bares, restaurantes, parques, teatros, casas de show e até estádios ou autódromos. Falei também sobre a importância de som, luz, imagem e energia em uma produção. Expliquei ainda sobre vários termos que se usam quando falamos especificamente da parte técnica, como rider, mapa de palco, input list, backline, PA e monitor. E deixei como indicação uma série de vídeos muito legal que está disponível gratuitamente no YouTube, chamada Shakira Tales from the Tour, que quer dizer Contos da Turnê. São 10 vídeos com áudio em inglês, mas é possível ativar legendas em espanhol, mostrando diversos profissionais de produção de shows na turnê El Dorado da cantora colombiana Shakira. São vídeos de pouco menos de 2 minutos de duração que dão um ótimo panorama sobre a montagem de um mega show. No nosso 8º encontro eu falei sobre a divulgação. Fiz um panorama das dificuldades que produtores de evento de antigamente encontraram pela frente, como não haver internet e, consequentemente, nem e-mail, nem telefones celulares, e mesmo assim conseguiram divulgar bem os seus eventos com ferramentas super limitadas, como a publicidade cara, através de revistas, jornais e rádio, e as opções de panfletagem, cartazes e outdoors. Falei sobre a figura central e super necessária do assessor de imprensa. Citei trechos de diversos livros com dicas sobre como fazer a promoção, publicidade e divulgação do seu evento ou show de forma funcional e falei principalmente sobre a importância de entender quem é o seu público-alvo. No nosso 9º encontro, eu falei não apenas sobre logística, que foi o tema principal desse encontro, mas também falei sobre trâmites para obtenção de vistos para artistas estrangeiros, além de detalhar os principais itens de logística que são as passagens aéreas, o transporte terrestre e a alimentação. Falei também da importância da limpeza, da segurança e da acessibilidade na hospedagem. No nosso 10º encontro, eu continuei o papo sobre logística, só que detalhando mais as questões de hospitalidade, em especial os camarins e a alimentação contida neles. Falei que várias exigências que parecem frescura, na verdade têm um motivo para serem da forma que são. Falei de artistas que são patrocinados por marcas de alimentos e bebidas e que, por essa razão, não podem aceitar produtos de empresas concorrentes em seus camarins sob a alegação de quebra de contrato. Falei também sobre negociação de riders de hospitalidade e sobre cuidados com a segurança em camarins. Além disso, introduzi alguns assuntos que aparecem de forma mais detalhada no 12º encontro, como dádiva e recepção. No nosso 11º encontro, eu falei sobre cronograma e a importância de planilhar o seu evento não apenas de forma a ter controle total sobre o tempo empreendido em cada etapa, mas também para que todos os envolvidos tenham a dimensão real do que está sendo pensado e feito. Falei sobre diversos tipos de cronograma e sobre como tornar a elaboração de cronogramas algo fácil e que todos os envolvidos entendam com clareza. Falei também sobre a importância do tourbook e como cuidar da elaboração dele. No nosso 12º encontro, eu falei sobre serviço receptivo. Expliquei qual a função de um recepcionista de shows e como um produtor realiza o serviço receptivo em eventos musicais em geral. Falei também sobre a relação entre dádiva, recepção e hospitalidade, além de atitudes importantes para receber os convidados ou participantes do evento, etiqueta protocolar e sobre como funciona a logística de buscar artistas em aeroportos. Falei também sobre assertividade na hora de desenrolar problemas que não estejam no seu escopo. Lembrando que ser assertivo é jamais ser grosso, é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimento. É ter uma postura decidida, mas sem agressividade. Isso geralmente funciona. No nosso 13º encontro, o tema foi fãs. Eu falei todos os assuntos possíveis relacionados a fãs, falei sobre as diferenças entre os tipos de fã, sobre situações complicadas envolvendo fãs, artistas e produção, falei também sobre a formação de fã-clubes e sobre a importância deles para a carreira do artista. Eu fiz a indicação de leitura de um livro muito legal chamado Fãs e Artistas, Relações de Amor e Consumo, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, que, como eu disse anteriormente, é uma das poucas profissionais de cultura aqui no Brasil que se dedica a pesquisas na nossa área de trabalho. No nosso 14º encontro, eu falei sobre shows e espetacularização de eventos em geral. Falei não só sobre locais onde shows e eventos acontecem,
mas também sobre eventos de diferentes tipos, tamanhos e das peculiaridades de cada um, além de, claro, dos impactos sociais e emocionais dos eventos em geral na vida dos seres humanos. Falei ainda sobre P.T. Barnum, considerado o primeiro mega empresário do entretenimento, e sobre a espetacularização de shows e festivais. No nosso 15º encontro, o tema foi a produção. Essa é uma palavra tão curta e que consegue descrever um mundo inteiro tão cheio de detalhes. Eu falei um pouco sobre como se vestir, de modo a conseguir trabalhar se sentindo confortável, pois o trabalho de produção pode ser bem pesado, com muitas horas em pé ou debaixo de chuva. Falei sobre várias situações que podem acontecer na proximidade ou mesmo no dia do evento. E deixei como indicação um documentário que está disponível na Netflix chamado Fyre Festival: Fiasco no Caribe, dirigido por Chris Smith e produzido por Mick Purcicki e Danny Gabal. Esse filme conta como o Fyre Festival prometia ser uma experiência musical de luxo numa ilha exclusiva, mas a arrogância de seu produtor colocou tudo a perder, a ponto do festival ser considerado o fiasco da década. No nosso 16º encontro, falei sobre pós-produção. Falei sobre como a pós-produção é um item subestimado nas rotinas de produção e quais os procedimentos importantes que precisam ser realizados após o evento para que haja sua conclusão. Falei também sobre relatórios, prestação de contas e pesquisas de satisfação do público para a mensuração de resultados positivos ou negativos. Em mega eventos, por exemplo, a pós-produção pode durar meses devido à quantidade de detalhes aos quais é necessário prestar muita atenção. No nosso 17º encontro, eu falei sobre as diversas formas de se obter verba para a execução de um projeto quando não se consegue realizar a venda direta ou inscrever o projeto em editais em geral. Falei sobre mecenato, lei de incentivo à cultura, crowdfunding e patrocínio. Falei sobre como funciona a lei de incentivo à cultura, também conhecida como Lei Rouanet, em âmbito federal, e como funciona o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, em âmbito estadual, além de citar alguns editais. No nosso 18º encontro, falei sobre pandemia Covid-19 e os impactos dela no setor de entretenimento, os desafios de uma retomada segura para profissionais e público. Além disso, falei sobre democratização da cultura através de eventos virtuais, já que são a única opção possível para o momento, e o novo normal, que já é uma realidade na Austrália, na Nova Zelândia e até na Espanha. No nosso 19º encontro, eu falei sobre novos protocolos sanitários na organização de eventos e a situação de diversos países no mundo na reabertura da indústria do entretenimento ao vivo, em tempos de Covid. Falei sobre os resultados de estudos realizados na Alemanha, visando viabilizar o retorno dos shows. Falei sobre shows e turnês que já estão acontecendo na Austrália, Nova Zelândia, Espanha e que logo voltam a acontecer nos Estados Unidos. Falei também sobre a implementação de passaportes sanitários e sobre os planos de reabertura de Portugal, além dos planos para as Olimpíadas de Tóquio. E esse aqui é o nosso 20º encontro. Passou tão rápido. Tem um assunto que eu ainda não abordei nesse curso, que é relacionado à atividade do produtor de eventos enquanto profissão. Eu queria dizer que, pelo fato do trabalho com produção ser muito cheio de detalhes, exigir muita atenção e também sempre estar atrelado ao cumprimento de prazos, quem trabalha no meio tende a se escravizar ou ser escravizado um bocado. Eu tive um chefe específico que, mesmo eu trabalhando das 11 da manhã às 20 horas, ele me ligava às 23h45 pedindo dados bancários de fornecedor, ligava às 6h45 da manhã pedindo telefone de técnico de som, mandava e-mail com solicitações depois das 22 horas. Isso foi fazendo com que eu achasse errado ficar desconectada nos horários e que eu não estava trabalhando, como se eu estivesse cometendo um crime contra quem pagava meu salário, sabe? Isso foi ficando enraizado na minha vida. Hoje em dia, mesmo trabalhando sozinha e eu sendo minha própria chefe, eu ainda tenho muita dificuldade em parar para ver um filme durante 2 horas. Eu tenho a impressão que eu estou sempre correndo contra o tempo, mesmo quando eu não tenho nenhuma pendência nos meus projetos. Graças a isso, eu fiquei 10 anos direto sem ter férias. Eu até viajava vez ou outra, mas levava junto o notebook e não saía para passear sem ter respondido antes todos os e-mails, que muitas vezes também tinham solicitações de orçamento ou de matérias referentes a projetos em andamento, mas nem sempre eram urgentes. E a sensação era que eu sempre estava soterrada. Aí chegou um ponto entre 2018 e 2019 que eu comecei a ver minhas amigas tendo burnout, que é o esgotamento emocional, e precisando se afastar do trabalho de forma compulsória e tendo que lidar com os problemas disso. Aí depois da 6ª amiga diagnosticada com burnout,
eu resolvi procurar por terapia antes que fosse diagnosticada com burnout também. Todo e qualquer tratamento psicológico, e principalmente os tratamentos psiquiátricos, infelizmente são muito estigmatizados, principalmente pela geração que nasceu dos anos 40 aos anos 50. Na cabeça da maioria deles, transtornos psicológicos são, abre aspas, coisa de doido, fecha aspas. E graças a essa opinião infundada e extremamente preconceituosa, a minha geração, principalmente, tem medo e vergonha de falar sobre terapia e demais tratamentos para transtornos mentais. O fato é que eu busquei por terapia em maio de 2019, mudei de terapeuta em julho e em novembro decidi que eu tiraria férias em dezembro. Se isso não é um indício de que é possível ter uma melhora comportamental com a terapia, então eu não sei o que é. Tem um trecho do livro O Ano em que Disse Sim, Como Dançar, Ficar ao Sol e Ser Sua Própria Pessoa, escrito pela Shonda Rhimes, que é uma das mulheres mais poderosas de Hollywood. Ela é criadora das séries Grey's Anatomy, Scandal e produtora executiva da série How to Get Away with Murder. Eu acho esse trecho bem interessante, pois apesar dela trabalhar para a televisão, é um trecho que ilustra bem a realidade do produtor, que é a mesma em qualquer segmento. Contextualizando o trecho que eu vou ler, para não ficar muito longo, a Shonda revela nesse livro como dizer sim para tudo durante um ano inteiro mudou para sempre a vida dela. E chega num ponto do livro em que ela diz que conforme o ano do sim começou a prosseguir, algo aconteceu. Ela ficou cada vez mais ocupada. Isso é no capítulo 7, que se chama Sim para diversão e nenhum trabalho. E que dizer sim fazia ela sair muito mais de casa, viajar muito mais, impulsionando a vida social e profissional dela. Até que uma noite ela já estava toda arrumada, em um vestido de festa, cabelo e maquiagem perfeitamente feitos, pronta para ir a algum evento ao qual ela disse sim, e a filha dela veio correndo em direção a ela perguntando se ela queria brincar. Naquele momento ela percebe que a filha vai fazer 3 anos e ela está perdendo as mudanças pelas quais a criança está passando. Naquele momento ela resolve se atrasar ao evento e aceita brincar com a filha. E a partir dali ela decide que cada vez que uma das suas 3 filhas perguntarem quer brincar, ela vai responder sim. Ou seja, ela se questiona sobre estar o tempo todo tão ocupada a ponto de não ter 15 minutos para brincar com cada uma das filhas e entende que para fazer isso, ela precisa fazer mudanças de verdade. Então, ela cria uma regra de que não trabalhará aos sábados ou domingos, a não ser que seja uma emergência ou que tenha filmagem. Ela diz: sou culpada por trabalhar direto em muitos fins de semana, para me adiantar. Não existe isso. O trabalho sempre estará lá no dia seguinte. Mudo o fim da minha assinatura do e-mail para que agora ela informe: favor observar, não verificarei e-mails de trabalho após as 19 horas ou nos finais de semana. Se eu sou sua chefe, posso fazer uma sugestão? Largue o celular. Então faço o que parece impossível. Paro mesmo de responder e-mails que chegam depois das 19 horas. Preciso desligar meu celular para fazer isso, mas faço. Tenho pessoas incrivelmente talentosas trabalhando para mim e que comandam nossos sets. Aprender a recuar e deixar que essas pessoas tenham o prazer de fazer o trabalho delas sem que eu as supervisione foi ótimo tanto para elas quanto para mim. Faço a promessa de voltar para casa até às 18 horas toda noite para jantar. Se um problema acontecer no trabalho, posso encontrar uma forma de voltar para casa das 18 às 20 horas, ficar com as crianças e somente depois ir para o computador e trabalhar de casa. Tecnologia deveria tornar isso cada vez mais fácil. Não sou perfeita nisso. Na verdade, fracasso tanto quanto sou bem-sucedida. Mas o que eu sei agora é que esse tempo afastada está me ajudando a reacender aquela pequena faísca dentro de mim. Está ajudando a minha criatividade e a longo prazo me ajudará a escrever histórias que meu trabalho precisa que eu escreva. Eu dou a mim mesma a permissão de ver esse tempo como essencial. É difícil. É difícil sentir como se eu merecesse qualquer tempo para reabastecer o poço, quando eu sei que todas as outras pessoas também estão trabalhando duro. Porém, de novo, Delorce, que é a irmã da Shonda, está em minha cozinha. Abre aspas. Shonda, o que acontece se você adoecer? O que aconteceu daquela vez que você deu um jeito nas costas? Daquela vez que teve uma gripe? Fecha aspas. Não gostamos de falar disso no trabalho. É como tentar o destino, mas Delorce quer dizer que, quando eu caio, o programa cai. Se eu cair em algum momento, as coisas em Shondaland, que é a produtora fundada pela Shonda, irão parar. Porque aquela montagem de trilhos precisa acontecer. As histórias se originam em meu cérebro. E se não puderem sair de um cérebro, ninguém pode sequer começar a montar os trilhos. E se os trilhos não puderem ser montados, o trem não pode andar.
E é exatamente isso, gente. Eu não sei se em outras profissões é assim, mas em produção de eventos a gente se habitua a ir sempre além dos nossos limites. Eu já comentei, por exemplo, que eu trabalhei num festival por 38 horas direto, sem dormir. E eu não bebo energético e nem café. Eu estava ali fazendo um trabalho complexo, mas eu estava feliz com o que eu estava fazendo. É uma profissão bem viciante no sentido de que geralmente quem trabalha nesse meio gosta muito do que faz. Como eu comentei em um dos encontros, eu trabalho com eventos e nas horas vagas eu me divirto indo a eventos. Eu viajo para outras cidades, estados e até para outro país eu já fui, especificamente para ver shows. Então, por essas razões, é necessário se policiar, entender quais são seus limites reais e não ultrapassá-los o tempo todo. Tenha seu tempo de descansar, tenha seu tempo de lazer, seus hobbies. Não renuncie a isso. O seu descanso está intimamente ligado à sua criatividade e à sua produtividade. Tem um trecho do livro Empreendedorismo para Subversivos, do Facundo Guerra, que eu vou ler agora, pois eu acho que é bem adequado à finalização desse curso. Ele diz assim: criatividade para mim é um caminho, não um destino. Ela emerge de conexões não tão óbvias entre pedaços de imagens e informações que você acumula em sua memória por conta das experiências às quais você se expõe. Dos pequenos encontros com o outro que você terá em sua vida, muitas das coisas com as quais você se deparou não necessariamente terão aplicabilidade imediata, mas à medida que você se expuser à criatividade humana, a quantidade de encontros felizes que você acabará tendo por conta dessa maior exposição ao mundo aumentará e, consequentemente, também a sua capacidade de encontrar problemas ou a solução para eles em lugares onde não estava buscando. Em suma, a quantidade de acasos felizes que acabam se transformando em problemas, soluções e projetos é diretamente proporcional à quantidade de vezes que você se arrisca e à exposição maior que você tem ao acaso. Se você quiser resolver ou encontrar um problema, não será com a sua bunda enterrada em uma poltrona que isso acontecerá. Pelo menos não segundo a minha experiência. A exposição à criatividade humana ensejará perguntas e respostas criativas que serão úteis, aplicáveis e econômicas do ponto de vista energético. Exponha-se a livros, filmes, peças de teatro para adultos e crianças e, para ser sincero, os maiores impactos estéticos que tive nos últimos anos foram em peças infantis às quais nunca teria assistido se eu não fosse pai. Um grave erro. Brinque, visite exposições, faça viagens para lugares desconhecidos que não tenham nenhuma rede de fast food em seu território, ótimo indicativo de que você terá uma experiência transformadora com uma cultura completamente diferente da nossa. Jogue videogames, vá a concertos, shows, dance. Tudo vale, desde que você alimente sua cabeça. Do meu ponto de vista, o julgamento sobre se peças de conteúdo são de alta cultura ou baixa cultura é triste e amargo. Apenas produzir, por pior que seja o resultado no plano estético, é digno de aplausos, especialmente em um país tão refratário como o nosso. Não seja o chato crítico que nunca faz nada a não ser julgar a produção alheia, fazendo biquinhos e pagando de inteligente. Obviamente, certas coisas não foram feitas para você, e tudo bem, você não é o centro do mundo. Podem não ser feitas para você, mas transformaram alguém, ainda que somente o Criador. Portanto, consuma ou não, mas não faça julgamento de valor sobre o trabalho alheio. E é isso. Se eu puder deixar uma única dica para você, essa dica seria: seja sempre criativo. A criatividade abre muitas portas. Tente encontrar saídas criativas para os seus problemas, exercite a criatividade escrevendo, desenhando, fazendo algum artesanato, aprendendo a tocar um instrumento. Você não precisa ser perfeito no que estiver fazendo, mas pode ser criativo. E acumule experiência e repertório profissional através das experiências de outros profissionais, indo a eventos, participando de cursos, lendo livros, assistindo a bate-papos e documentários. A gente se vê nos palcos. Até!